Oi, aqui é José Daiane Rocha e antes de começar seu episódio eu quero deixar uns recadinhos. Primeiro, você pode notar minha voz um pouco estranha nesse episódio, porque no momento que eu tô gravando esse episódio agora eu tô resfriada, eu tô com um pouquinho de asma, então você vai notar minha voz um pouco mais anasalada, um pouco mais baixa, com um pouco mais de ar, mas eu não queria que essa semana ficasse sem episódio, então eu resolvi gravar assim mesmo. Recado número 2. Você deve ter notado que o episódio passado foi gravado em vídeo e sinto informar, mas não vai ser todo episódio que vai ser em vídeo agora, porque depende de várias coisas, vários fatores, dá um trabalho. Então, assim, o podcast continua tendo episódios majoritariamente em áudio e um episódio ou outro especial vai acabar sendo em vídeo, mas não vão ser todos. Isso me leva ao recado número 3, que é eu abri um canal no YouTube, então esses episódios em vídeo, também os cortes deles vão estar todos disponíveis lá. Então você tem a opção de ver esses episódios em vídeos no Spotify ou no YouTube. Aproveita, vai lá no YouTube, Podcast Contra Controle, curte, compartilha. Aqui também no Spotify, segue, comenta aqui na caixinha de comentários embaixo do episódio. Eu acho que é só isso. Então eu tô indo lá, bom episódio. Bem-vindos ao podcast Contra Controle, o espaço onde mergulhamos nas complexidades das vivências e perspectivas diferentes. Às vezes com convidados, às vezes não. Eu sou sua anfitriã, José Daiane Rocha, estudante de psicologia, ali na reta final da graduação, com o celular na mão e um sonho, e nesse episódio vamos refletir sobre a importância de se colocar no lugar do outro e as restrições que enfrentamos nessa jornada. Então, coloque seus fones de ouvido, prepare sua xícara de café e vem ouvir mais um episódio do podcast Contra o Controle. Eu já ouvi em algum lugar, acho que em algum lugar da internet, uma frase que dizia assim: o endereço mais difícil de se estar no lugar do outro. Quando falamos em colocar-se no lugar do outro, muitas vezes podemos pensar que é apenas uma questão de empatia, de tentar entender como o outro se sente em determinada situação. E de fato, a empatia é um pilar fundamental para essa compreensão. No entanto, é importante reconhecer que existem restrições nesse processo. Durante a minha vida toda, eu já ouvi uma frase e eu adotei e eu trouxe comigo até hoje, que é uma frase que fala assim: o que não queremos para si, não daremos aos outros. Eu não sei se essa frase é bíblica, se é um ditado popular, ou então pode ser até uma daquelas falas filosóficas que a gente ouvia no Chaves, que tem bem a carinha assim, né, de Chaves. Eu ainda acho essa frase bem legal e ela até funciona muito bem em alguns contextos, mas em outros nem tanto, porque pensa só comigo. O que não queremos para si não daremos aos outros. Ok. E ela pode até funcionar no sentido de, olha, eu não gostaria que uma pessoa, se ela mexesse na minha bolsa sem a minha permissão, então eu também não vou mexer na bolsa do coleguinha. Ok. Mas em outras situações não, porque, por exemplo, eu não gostaria que a pessoa me desse um café com açúcar, eu acharia o fim da picada. Mas a pessoa que está ali conversando comigo, ela pode adorar café com açúcar. Então, a gente precisa acertar, entender como é que fica isso aí. E aí, o que eu não quero para si, para mim, eu dou ao outro ou não? Como é que a gente sabe o que é que o outro quer? Daí vem a importância de ouvir o que o outro tem a dizer. Muitas vezes a nossa experiência de vida e a nossa perspectiva moldam a forma como enxergamos o mundo. Somos seres únicos, com histórias e bagagens que nos tornam quem somos. Isso influencia a nossa capacidade de compreender plenamente o lugar do outro. Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que viveu uma vida toda tendo apoio das pessoas à sua volta, sendo incentivado, tendo seus esforços reconhecidos,
Toda a sua experiência, os seus valores, as suas crenças são profundamente influenciados por esse contexto. Agora, vamos tentar imaginar que essa mesma pessoa é convidada a se colocar no lugar de outra pessoa. Uma que viveu a vida toda ouvindo que não seria capaz de realizar determinadas coisas, de alcançar determinados objetivos, ou que cresceu sem perspectiva de alcançá-los, seja por uma questão de falta de incentivo, falta de condições financeiras, falta de acesso, ou por alguma limitação. As vivências e perspectivas dessas duas pessoas são diferentes. E pode ser um desafio para a primeira pessoa conseguir compreender completamente a realidade da segunda. No entanto, isso não significa que a gente deve desistir de entender o lugar do outro, ou de tentar, pelo menos. Mesmo com essas restrições, a gente pode adotar uma postura mais humilde de se interessar pela história do outro, reconhecendo que a gente nunca vai ter uma compreensão absoluta da experiência daquela outra pessoa. Dessa forma, é possível compreender a importância de saber pelo outro o que ele tem a dizer sobre a sua própria experiência. Através de uma escuta ativa, de um diálogo aberto, a gente pode ampliar nossa visão de mundo e aprender com aqueles que possuem perspectivas diferentes das nossas. A troca de experiências e ideias nos enriquece como seres humanos, nos tornando mais tolerantes, compassivos e inclusivos. Porém, todavia, entretanto, repito, é importante reconhecer que existem limites para o nosso entendimento. Nós não podemos viver as experiências das outras pessoas por elas. E é importante ter um cuidado acerca disso. Às vezes, tentando se colocar no lugar do outro, a gente acaba roubando o protagonismo daquela pessoa sobre a própria história dela. E isso não é legal. A gente tem que saber respeitar o lugar de fala da outra pessoa. Porque a gente pode até tentar imaginar como seria estar na pele daquela pessoa. Mas sempre vai haver um aspecto dessa realidade que vai permanecer fora do nosso alcance. Somente aquela pessoa sabe da história de vida dela, como ela vivenciou, como ela se sentiu, como ela se sente, como ela percebe, o que ela acredita daquilo. Então, somente aquela pessoa pode compreender na totalidade a experiência de vida dela. Nesse sentido, é essencial evitar o erro de assumir que a gente sabe exatamente como o outro se sente ou vive. Cada indivíduo é único e as suas experiências são moldadas por uma comunidade, por um conjunto de fatores, como a cultura, a classe social, gênero, raça, orientação sexual. Todo o ambiente que ela está inserida, tudo isso interfere. Isso sem falar em outras questões mais complexas, como, por exemplo, a questão de genética, estrutura familiar daquela pessoa, a cultura do lugar onde ela está inserida. Então, é importante reconhecer e aceitar essa diversidade e como ela é fundamental para uma sociedade mais justa. A gente tem que saber reconhecer e respeitar essas diferenças. Portanto, tudo bem tentar se colocar no lugar do outro. Mas você tem que lembrar sempre: você está vendo o mundo através da sua própria lente. Então você precisa se permitir se abrir ao aprendizado, trocar ideias, perspectivas, mas também estar consciente das suas limitações. A empatia e a compreensão são caminhos fundamentais para a construção de pontes entre as pessoas, mas é importante ter consciência de que essas pontes nunca serão perfeitamente simétricas. Sempre vão haver coisas, questões, situações envolvidas que vão influenciar nessa troca. Tem uma frase de um teórico da psicologia, acho que é Carl Rogers, que fala sobre empatia de uma forma que acho que caminha um pouco para o que a gente está conversando hoje. Ele fala que ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele. Então, eu acredito que é por aí mesmo. A gente tentar ver o mundo
da pessoa sobre a visão de mundo daquela pessoa, sobre a perspectiva dela, e não a gente enxergar o nosso mundo naquela pessoa, tentar encaixar aquela pessoa no que a gente acredita. De uns tempos para cá tem se discutido muito questões acerca de lugar de fala, e eu acredito que vocês já devem ter ouvido em algum lugar, seja na televisão, na internet ou nas conversas do dia a dia. Mas o que seria lugar de fala? Lugar de fala se refere à ideia de que cada indivíduo possui uma perspectiva única e uma vivência específica que molda sua visão de mundo. O termo tem origem em teorias feministas e nos estudos sobre interseccionalidade, mas ele também se aplica em outras áreas, como o ativismo social e os debates sobre diversidade e inclusão. Um exemplo que a gente pode usar para ilustrar o que seria um lugar de fala poderia ser o seguinte: imagina só um debate sobre experiências de mulheres no mercado de trabalho. Durante a discussão, uma mulher negra compartilha suas vivências e os desafios que ela enfrenta, decorrentes tanto de ser mulher como da sua identidade racial. Nesse contexto, o lugar de fala dessa mulher negra é fundamental para que as outras pessoas venham compreender e abordar as questões enfrentadas por ela e por outras mulheres negras. Por outro lado, um homem branco que não compartilha das mesmas situações, vivências, essas histórias que essa mulher traz, ele pode não compartilhar das mesmas vivências e opressões e, portanto, ele não vai compreender da mesma forma o que essa mulher está falando. Isso não significa que ele não possa contribuir para a discussão, mas é importante que ele reconheça que a perspectiva dele é diferente e que ele deve estar atento para não sobrepor ou invadir a experiência do outro grupo, que ele não vai invalidar aquilo que aquela mulher está trazendo de experiência na vida dela. Trazendo como um outro exemplo, é comum que quando se fale, por exemplo, no autismo, profissionais falem, tragam a sua experiência, os seus estudos, as mães, os pais falem da sua experiência como mães ou pais ou como cuidadores, mas é importante que a gente respeite o lugar de fala do autista e que a gente não só permita que eles falem sobre si, sobre a sua experiência, como que a gente se abra para ouvir, porque falar é uma coisa difícil, se expressar, dizer, olha, eu acredito nisso eu já não acho certo, já não acho legal. É difícil para qualquer pessoa se expressar, porque a gente tem que enfrentar uma série de coisas e ainda tem que, às vezes, lidar com uma série de críticas, enfim. Mas mais importante do que falar é ser ouvido, porque não adianta nada uma pessoa vir falar para você e se abrir e contar da experiência de vida dela e você está bloqueado para ouvir o que aquela pessoa tem a falar. Ou que você rejeite a perspectiva daquela pessoa sobre a história dela porque você está apegado de alguma forma do que você acredita que é o certo para aquela pessoa. A pessoa, ela tem o direito e ela tem propriedade para falar de si e para falar o que ela acha e o que ela deixa de achar. Então, para a gente que é ouvinte, quando uma pessoa vem falar da sua experiência, trazer a sua experiência, é importante que a gente se abra para ouvir e compreender. Sem julgamentos, sem dizer, olha, mas eu acho que para você o melhor tinha que ser isso. Eu acredito que era melhor para você agir assim do que assado. A gente tem que abrir mão disso, a gente tem que anular isso e ouvir o que aquela pessoa tem a falar e acolher e respeitar, porque aquela pessoa é que sabe na pele o que ela passa, o que ela sente, o que ela quer, e ela tem que ter protagonismo na fala dela. A gente não pode roubar o protagonismo daquela outra pessoa. E o conceito de lugar de fala é sobre isso. Ele destaca a importância de respeitar e ouvir as vozes desses grupos, pois são eles que possuem a compreensão mais direta e mais aprofundada das próprias experiências.
Quando a gente reconhece e aceita os diferentes lugares de fala, a gente pode construir um diálogo mais inclusivo e promover uma sociedade mais justa e equitativa. Então, a gente precisa incentivar que essas pessoas, que esses grupos, eles venham falar sobre si. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso ouvindo o que eles tinham a dizer. Quando as pessoas se sentem ouvidas verdadeiramente, isso é um incentivo para que elas venham se abrir cada vez mais. Então, a gente precisa se abrir para isso. Todo mundo quer falar, quer, mas nem todo mundo quer ouvir. Isso é uma coisa que precisa ser trabalhada, porque imagina só num local onde está todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo querendo ser ouvido, aí um começa a levantar a voz, outro começa a levantar a voz, o que é que vai virar? Uma grande bagunça e no final ninguém compreende ninguém. Então a gente tem que se permitir ouvir o outro. E a gente precisa, principalmente, para evitar situações onde a gente parte de um preconceito estabelecido. Então vamos entender essa palavra preconceito, um conceito anterior. Antes da gente conhecer aquela pessoa, a gente já tem um conceito estabelecido sobre quem ela é, o que ela gosta, o que ela prefere, o que ela quer para a vida dela. E isso é uma coisa que não deveria acontecer. A gente precisa se abrir para ouvir o outro, ouvir sem julgamentos, deixar que o outro fale de si e a gente respeite isso, porque eu acho que ninguém é obrigado a aceitar coisa alguma, mas a gente é obrigado a respeitar, porque a pessoa, ela é dona da vida dela. Não importa se ela seja seu filho ou, enfim, aquela pessoa, ela é dona da vida dela e ela precisa ela precisa ter o seu local de fala respeitado. Chegamos ao final desse episódio do podcast Contra Controle. Eu espero ter conseguido provocar reflexões sobre a importância de se colocar no lugar do outro e as limitações que encontramos nessa jornada, assim como sobre a importância de respeitar o local de fala do outro. Lembrando que, ao compartilhar nossas vivências, nos permitindo se abrir para ouvir as vivências do outro, podemos criar conexões e promover um ambiente mais respeitoso ao reconhecer e observar a diversidade de experiências e perspectivas. Eu agradeço a você que ficou até aqui comigo e eu te espero no próximo episódio, na semana que vem. Até lá! Já ia esquecendo, me acompanha nas redes sociais em @podcast Contra Controle, no Instagram e no TikTok, e jrocha.pc no Instagram. E também eu acabei de lançar, um canal no YouTube, Podcast Contra Controle, que ainda está um pouquinho difícil de achar, porque ele foi lançado essa semana passada. Então eu vou dar um jeito de colocar algum link por aí. Se eu não conseguir, é só ir no Instagram do Podcast Contra Controle e você vai encontrar lá no link da bio. Então é só clicar e ir direto. Então é isso. Até semana que vem. Tchau, tchau.